Olá pessoal, aqui quem fala é John Wesley. Hoje eu, Jéssica e Vivian vamos falar um pouco sobre da história da tabela periódica. Eu vou dar início à apresentação e logo em seguida Jéssica e Vivian vão dar continuidade, certo? Esses foram um dos principais cientistas que contribuíram para a construção da tabela periódica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cada um deles e entender quais foram as contribuições deles para a gente chegar na tabela periódica atual, certo? Primeiramente, vamos entender por que surgiu a necessidade de organizar os elementos químicos. Imaginem assim, como vocês devem saber, a maioria das coisas precisa de uma certa organização. Por exemplo, em uma biblioteca você precisa organizar os livros para que você consiga encontrar o exemplar de maneira mais fácil. Imagine você chegar em uma biblioteca e ter vários livros misturados de várias áreas, né? Livros de química com livros de história, por exemplo. Já imaginou quanto ia ser difícil encontrar um livro? E na química isso não é diferente, a gente trabalha com átomos, com elementos químicos, e esses elementos, para que sejam utilizados de maneira mais fácil, é necessário que eles sejam organizados de acordo com suas características, com suas propriedades. Então, foi diante desse contexto que surgiu a necessidade de organizar esses elementos químicos. Então, alguns cientistas começaram a organizar esses elementos para ficar mais fácil trabalhar e estudar com eles. Então hoje a gente vai ver um pouco quem foram os cientistas a estudar essa organização até chegar na tabela periódica que a gente tem hoje. Aspectos históricos. Inicialmente considerava-se que existia apenas 4 elementos. Eram eles: o fogo, a água, a terra e o ar. Esses elementos lá na antiguidade formavam basicamente tudo que a gente conhece hoje. E se a gente parar para observar, percebemos que esses elementos eles têm grande relação com os estados fundamentais da matéria. Por exemplo, o ar ele representaria o estado gasoso, a terra seria o estado sólido, a água o estado líquido e o fogo o estado de plasma. No entanto, a gente sabe que a matéria ao nosso redor ela é formada por uma grande diversidade de elementos químicos e não somente por esses elementos que a gente viu, esses 4 elementos que a gente viu anteriormente, certo? Lá no Egito Antigo já tinha grande domínio da siderurgia e eles tinham grande conhecimento sobre as propriedades dos metais. Daí eles criaram uma forma de representar os metais que eles já conheciam. Como vocês podem ver aqui no slide, a forma que eles criaram de representar esses metais já existentes, certo? E conforme o tempo foi passando, né, surgiram outras formas de representação. Por exemplo, foi utilizado corpos celestes para representar os elementos químicos. Os corpos celestes eles eram associados às divindades. Por exemplo, o ouro, que apresentava um brilho constante, ele era associado ao Sol. A Lua, que tem um brilho claro, era associado ao metal prata. O ferro, que é um metal bem resistente e bem forte, né, que era associado à guerra. Então, o ferro ele era associado a Marte. Agora vamos ver uma das principais contribuições de Antoine Lavoisier para a química moderna, certo? Até chegar na tabela periódica atual. Lavoisier ele é bastante famoso por trabalhar com a química experimental. Uma das principais contribuições de Lavoisier foi trazer uma sistematização para a química, pois antes de Lavoisier existia apenas a alquimia. Eles utilizavam símbolos para representar substâncias. No entanto, esses símbolos eles eram compreendidos apenas pelas pessoas que iniciaram esse trabalho, ou seja, pelas poucas pessoas que tinham acesso aos segredos da alquimia. E além de restrita, a simbologia alquímica não era padronizada. Por exemplo, uma mesma substância podia ter vários nomes e um mesmo nome poderia indicar diferentes substâncias.
Depois, Lavoisier publicou uma obra chamada Tratado Elementar da Química. Essa obra ela fornecia uma nomenclatura moderna para alguns elementos. Ele pretendia batizar um elemento químico de acordo com suas propriedades. Então surgiram assim os nomes oxigênio, hidrogênio, enxofre, fósforo e nitrogênio. Por exemplo, o oxigênio significava formador de ácidos e o hidrogênio formador de água. Então a ideia de Lavoisier era que quando você falasse o nome do elemento químico, você associasse a uma característica, a uma propriedade desse elemento, certo? No entanto, para esses elementos químicos não foi utilizado fórmulas que conhecemos hoje. E o sistema que é adotado hoje foi proposto pelo químico Berzelius. Ele sugeriu que os símbolos dos elementos químicos fossem derivados dos seus respectivos nomes em latim. Na maioria das vezes utilizavam-se a primeira letra sempre maiúscula e a segunda minúscula. Então, com essa nomenclatura, é possível a comunicação entre os cientistas de diferentes países, mesmo que eles não utilizem o mesmo alfabeto. E além disso, Lavoisier também classificou as substâncias químicas em metais e não metais. Com o passar do tempo, com a grande descoberta de novos elementos químicos, fez com que os cientistas imaginassem formas de visualizações ou classificações em que todos os elementos ficassem reunidos em grupos com propriedades semelhantes. Então, apesar de Lavoisier ele não ter apresentado nome para os elementos químicos, fórmulas, foi a primeira vez que houve uma sistematização da química como ciência. O próximo químico a propor uma nova organização para os elementos foi Dobereiner, mas isso vai ser melhor explicado por Jéssica, certo? Olá pessoal, meu nome é Jéssica e agora eu vou dar sequência ao assunto História da Tabela Periódica e vamos falar do químico Dobereiner, que em 1829 analisou os elementos cálcio, estrôncio e bário e percebeu que a massa do átomo de estrôncio correspondia aproximadamente à média dos valores das massas atômicas do cálcio e do bário. Ele observou que essa relação também se dava em outras tríades, como enxofre, selênio e telúrio. Entretanto, suas observações não foram tão bem recebidas pela comunidade científica da época, e seu método apresentava falhas, pois muitos metais não podiam ser agrupados em tríades. O próximo químico, também geólogo e francês, Alexandre Chamcorts, que em 1862 propôs um modelo que ficou conhecido como parafuso telúrico, em uma espiral desenhada na face externa de um cilindro, ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massas atômicas. O cilindro era dividido por linhas verticais em 16 faixas, de modo que os elementos que possuíam propriedades semelhantes apareceriam uns sobre os outros dentro dessas faixas. Esse modelo relacionava as propriedades dos elementos químicos, as posições que eles ocupavam na sequência. O problema era que havia elementos que, apesar de estarem em posições corretas, na ordem crescente, apresentavam propriedades diferentes dos demais elementos situados na mesma faixa. O próximo químico é John Newlands, que se inspirou na música. Sabe-se que, nas notas musicais, em uma sequência crescente de 7 notas iniciada por Dó, a outra nota é Dó novamente, e depois dela a sequência se repete. Em 1864, Newlands elaborou uma periodicidade semelhante a essa para ser aplicada aos elementos químicos. Ele enfileirou os elementos conhecidos na época em linhas horizontais, 7 em cada linha, em ordem crescente de massas atômicas. As linhas eram posicionadas umas sobre as outras. O primeiro elemento de cada uma era o oitavo, em relação à linha anterior, e tinha as mesmas propriedades do primeiro elemento dessa linha anterior. Entretanto, o modelo só valia até o cálcio e não era válido para os elementos que vinham depois dele.
A tentativa de Newlands de associar a química à música não foi bem aceita pela Sociedade da Química. Hoje ele é reconhecido como cientista que trouxe a noção de periodicidade. Oi, gente, aqui quem fala é Vivian e eu vou dar continuidade para algumas contribuições, né, da até então nossa queridíssima tabela periódica. Né? Vou falar sobre as contribuições de Mendeleev, Moser e chegar na nossa atual tabela periódica. Vou iniciar falando sobre Mendeleev. Mendeleev nasceu em 1834. Teve uma adolescência conturbada, porque logo muito cedo, muito jovem, seu pai ficou cego, sua mãe se tornou a chefe da família e nesse meio termo, tempos depois, o seu pai acabou morrendo. Quando o seu pai morre, a sua mãe também acontece que eles perdem lá a fábrica e a mãe dele decide recomeçar uma nova vida, se mudando para outro lugar. E um recomeço em meio a tantas frustrações. Nesse também ela tinha um propósito de dar uma educação melhor aos seus filhos e principalmente a Mendeleev, que ela acreditava no grande potencial que ele tinha, né? Ela foi uma das pessoas que mais acreditou nele. Até então ele não se dava muito bem na escola, mas aí o seu cunhado mostrou a ele sobre esse mundo da ciência. E, incrivelmente, ele se apaixonou, se dedicou e se tornou um grande cientista. E então, tínhamos até então descoberto 63 elementos químicos. Esses 63 elementos químicos gerou uma grande confusão, né, na academia científica, porque eles queriam organizar elas. E eles não sabiam como, né? Não sabiam a maneira correta de organizar isso. Então, certos tempos, Mendeleev estava determinado a conseguir isso. E ele sempre pegava uns papelzinhos em branco, que nem cartas, e começava a escrever ali os elementos e suas propriedades. E assim ele ficava por horas e horas, né, tentando descobrir, achar uma solução para poder organizar aqueles elementos. Então conta-se a história que certo dia ele, vencido pelo cansaço, ele dorme por cima dessas suas escritas e tem um sonho. Nesse sonho ele conseguia visualizar a tabela periódica, uma tabela com os elementos organizados. E ao se acordar atordoado, né, com aquilo, ele vai fazer o teste e o sonho deu certo. Proporcionou a ele essa organização. Então, após ele conseguir todos esses elementos, né, que até então eles tinham descoberto, que esses 63 elementos, ele vai classificar eles em 8 grupos, né, na vertical e em 12 linhas na horizontal. Ele dividiu elas por ordem crescente de massa. Os elementos ficavam divididos assim. E as propriedades químicas, elas variavam à medida que a massa atômica aumentava. É algo também bem interessante, que ele conseguiu prever, né, que alguns elementos estavam por vir, como o germânio. E ele reservou espaços, né? O germânio é o que mais se destaca, porque ele deixou não só espaço, mas ele deixou as características de alguns. E do germânio ele acertou todas as características, todas as suas propriedades. Mendeleev foi considerado, então, o pai da tabela periódica. Só que um certo cientista também, Julio Lothar Meyer, também tinha descoberto a mesma coisa,
pela mesma época. Só que as pessoas não deram muito crédito à descoberta de Maia e por isso que até hoje, né, é mais explanado, as pessoas conhecem mais e quem ganhou todo o crédito foi Mendeleev. Mas os dois, cada um a sua honestidade, porque até então não tinha como um plagiar o trabalho do outro, né? Os dois tiveram essa proeza de poder classificar os elementos dessa forma, né? Então, essas foram as contribuições de Mendeleev. Então, apesar da tabela da organização que Mendeleev conseguiu fazer, teve grande sucesso, mas algumas coisas encabulavam os cientistas, né? Como essa ordem, a organização dos elementos pela ordem crescente de massa, ela não encaixava muito bem. Por exemplo, quando o argônio era isolado, ele não parecia ter massa correta que justificasse sua posição. Por quê? Sua massa atômica relativa era 40. E ela era a mesma massa que o cálcio também tinha, né? Tem. Mas eles apresentavam grandes diferenças. Porque o argônio era um gás inerte e já o cálcio era um metal bastante reativo. Então foram anomalias assim que fizeram os cientistas ficar um pé atrás até então com essa descoberta de Mendeleev. Então, século XX, um senhor chamado Moseley, um grande cientista, por sinal, ele começa a fazer outra análise. Ele começou a examinar os espectros do raio-x dos elementos e descobriu que todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear e, por isso, tinham o mesmo número de prótons, que consistem no número atômico do elemento. Ou seja, ele conseguiu chegar a uma determinada conclusão que poderíamos agora classificar os elementos químicos não mais pela sua massa, mas sim pela sua carga nuclear, pelo número atômico do elemento, né? Que era o seu número de prótons. Essa foi uma grande descoberta do senhor Henry Moseley. Ele conseguiu encaixar o que faltava na tabela até então de Mendeleev. Ele conseguiu assim reordenar os elementos químicos por ordem crescente dos seus números atômicos, né? E quando os elementos são ordenados por ordem crescente de números atômicos, nota-se a repetição periódica de vários elementos. Assim, podemos de fato determinar a nossa tabela periódica, que isso foi um grande sucesso. E então o senhor Henry Moseley conseguiu, né, consertar as faltas que ficou até então da tabela do senhor Mendeleev, né? Mas o senhor Henry Moseley, como bom patriota, mais ou menos 2 anos depois dessa grande descoberta, foi para a guerra e por lá mesmo morreu, cancelando sua história muito cedo, e quem sabe ele poderia ainda ter muito mais para contribuir, né, para a ciência. E então, pessoal, todas essas contribuições faladas até então foram de extrema importância para chegar na nossa atual tabela periódica, né, que hoje até então é constituída de 118 elementos, né, distribuídas entre não metais, metais alcalinos terrosos e assim vai. Os gases nobres, ao passar do tempo, com a grande tecnologia, a pesquisa e a ciência que tem se avançado mais, descobrindo sempre mais propriedades de cada elemento. Só que desde Moseley não teve nenhuma modificação a mais, só
os elementos que foram descobrindo, eles foram encaixando a mais, né, na tabela. Então, é isso, pessoal. Essa é a história da tabela periódica. Obrigada por vocês ouvirem e assistirem até aqui. E valeu!